feche os olhos por um segundo. Imagine que hoje é seu último dia vivo. O que você teria deixado por fazer? O que você desperdiçou sem perceber? A maioria das pessoas está tão ocupada vivendo como se nunca fossem morrer e que acabam morrendo sem nunca terem vivido. Esse vídeo é um espelho. Um confronto direto com a possibilidade mais incômoda de você pode estar desperdiçando a sua vida. E nem sabe disso. Mas ainda há tempo se você acordar agora. Se isso tocar você de alguma forma, curta, compartilhe, comente e inscreva-se. Mas, mais do que tudo, use o que vai ouvir aqui para transformar seu tempo em algo que vale a pena. Vivemos como se o amanhã estivesse garantido. Como se tivéssemos uma linha infinita de dias pela frente um após o outro, esperando pacientemente por nós. Mas o tempo e não avisa quando vai acabar. Marco Aurélio escreveu: não é a morte que devemos temer, mas o medo de nunca termos vivido de verdade. Você percebe? Não é a finitude da vida que nos paralisa, é a mentira silenciosa de que ainda temos o tempo suficiente. Quantos planos você deixou para o depois? Quantas conversas adiadas, sonhos empurrados, mudanças prometidas para segunda-feira que nunca chega? A mente constrói uma ilusão cruel, a de que haverá um momento certo para viver com coragem, para amar com intensidade, para mudar de rota. Esse momento, quase sempre, nunca chega. Exercício estoico prático. Hoje, ainda hoje, faça uma lista com 3 coisas que você vem adiando há meses. E escolha uma para fazer nas próximas 24 horas. Porque o tempo não é um recurso que gastamos. Ele é um recurso que nos gasta até que não reste mais nada. Você acorda, olha o celular. Toma banho, come qualquer coisa, enfrenta o trânsito, responde a e-mails. Chega à noite, assiste a alguma coisa, rola mais um pouco o feed. Dorme. Repete. E nisso vão dias, semanas, meses. Às vezes, anos. A rotina se disfarça de vida. E a repetição confortável se transforma em prisão. Sêneca já advertia, e não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. A modernidade viciou o ser humano na ocupação sem presença. Fazemos muitas coisas, mas raramente estamos conscientes do que estamos vivendo. Agimos por reflexo, não por intenção. E assim, nos tornamos funcionários da própria existência. O piloto automático tem um custo, dele nos rouba a capacidade de sentir a vida enquanto ela acontece. Epicteto dizia que o primeiro passo da liberdade é prestar atenção. Atenção aos próprios pensamentos, às escolhas, à maneira como se vive cada dia. O estoico verdadeiro interrompe o fluxo automático da vida, ele observa, questiona e escolhe. Exemplo prático, pegue uma pessoa que passou os últimos 10 anos no mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas reclamações. Ela não está vivendo. Está apenas se repetindo. E o que se repete sem consciência, se transforma em desperdício. Desafio estoico, vá amanhã, quebre a rotina. Faça algo fora do padrão. Caminhe em silêncio. Tome café sem celular. Comece o dia se perguntando, para onde estou indo com tudo isso? Vivemos em uma era onde parecer importa mais do que ser. O desejo de aprovação dos outros se tornou o combustível silencioso de quase todas as nossas decisões, em como nos vestimos, o que publicamos, o que compramos, até com quem nos relacionamos. Mas essa é uma armadilha sutil e profunda. Porque quanto mais você busca ser aceito, mais se afasta de quem realmente é. Sêneca escreveu, é desprezível viver de acordo com a opinião alheia. Para o estoico, a validação não vem de fora, vem da coerência com os próprios valores. Vem da consciência tranquila, mesmo que ninguém a aplauda. Quantas vezes você já se sentiu vazio mesmo após receber elogios? Quantas decisões você já tomou para agradar, impressionar ou evitar críticas? Pessoas em altos cargos, celebridades, até atletas de elite, muitos chegam ao topo descobrindo que escalaram a montanha errada. Porque passaram a vida tentando agradar todo mundo, menos a si mesmos. O estoico faz uma pergunta simples antes de qualquer escolha. Isso é virtuoso ou é vaidoso?
A validação que se apoia no olhar alheio é instável. Basta uma crítica ou um esquecimento, e você desmorona. Mas a validação que nasce da integridade é inabalável. Você pode caminhar sozinho e ainda assim em paz. Exercício estoico: escolha hoje uma atitude para fazer em silêncio. Sem postar, sem contar, sem esperar retorno. Apenas faça o certo, pelo certo. Por que temos tanto medo de ficar sozinhos? Talvez porque, no silêncio, não dá mais para fugir. Não há distrações para nos proteger da verdade. E a verdade é que muitos de nós não sabem quem são sem o barulho. A solidão, na filosofia estoica, não é um castigo, é uma ferramenta. Marco Aurélio se retirava para meditar em silêncio. Ele buscava estar sozinho não para escapar do mundo, mas para voltar a si mesmo. Epicteto recomendava momentos de reflexão diária, nos quais cada um confronta seus próprios pensamentos, intenções e ações. Vivemos conectados o tempo todo, mas cada vez mais distantes de nós mesmos. O ruído constante serve para não ouvirmos a nossa consciência. E quando finalmente estamos sós, vem a ansiedade, o desconforto, a inquietação. Porque não fomos treinados para o silêncio interior. Mas o que o estoico entende é simples, e se você não consegue estar em paz na sua própria companhia, então nenhuma companhia do mundo vai preencher esse vazio. Exemplo prático: tente passar um dia inteiro sem consumir conteúdo. Sem música, sem redes sociais, sem vídeos. Só você, seus pensamentos e um caderno. No início, será desconfortável. Depois, libertador. A solidão revela. Ela expõe nossas fragilidades, mas também fortalece nossa identidade. Quem não teme ficar só é livre para se relacionar com os outros sem dependência, sem máscaras, sem vícios emocionais. Vivemos em um tempo onde estar ocupado virou um símbolo de valor. Pergunte a qualquer pessoa como ela está e a resposta mais comum será: e na correria. Como se isso, por si só, justificasse a existência. Mas estar ocupado não significa estar no caminho certo. Você pode passar a vida inteira escalando com esforço e a escada errada. Epicteto nos adverte: preocupe-se menos em parecer ocupado, e mais em ser sábio. A ocupação sem direção é como remar com força em um barco que gira em círculos. Você se cansa, se esgota, mas não sai do lugar. É preciso distinguir entre movimento e progresso. Você pode trabalhar 12 horas por dia, mas está avançando ou apenas mantendo-se distraído? Exemplo moderno: quantas pessoas você conhece que estão sempre com a agenda cheia, mas profundamente infelizes? Que trocam tempo por dinheiro sem nunca questionar se aquilo que fazem tem real sentido. O estoico pergunta: isso que estou fazendo contribui para a vida que eu quero viver? Ou estou apenas evitando pensar no que realmente importa? A disciplina estoica não é agitação. É direção. É fazer menos coisas, mas com mais clareza, mais intenção, mais propósito. Desafio estoico: olhe sua agenda desta semana e risque pelo menos uma atividade inútil. No lugar, coloque algo que nutra sua mente, seu corpo ou sua alma. Nem que seja sentar em silêncio por 20 minutos. Grande parte das pessoas vive em estado de defesa. Elas acordam e já estão reagindo às notificações, às urgências do trabalho, às crises do dia. A vida se tornou uma sucessão de respostas e quase nenhuma iniciativa. O problema de viver reativamente é que você se torna um personagem secundário na própria história. Em vez de construir, você apaga incêndios. Em vez de criar um caminho, você se adapta ao caminho dos outros. O estoico age com intenção. Ele não espera o caos para começar a refletir. Marco Aurélio, mesmo como imperador, reservava tempo para escrever e se preparar mentalmente para os desafios. Ele não reagia, ele se antecipava. Há uma grande diferença entre um dia vivido de forma deliberada e um dia deixado ao acaso. No primeiro, você acorda com clareza sobre o que importa. No segundo, você apenas sobrevive. Exemplo prático: comece o dia escrevendo 3 coisas: o que é essencial hoje, o que você pode controlar, e quem você quer ser diante dos imprevistos. Esse simples ato muda sua postura diante do mundo.
Você sai do modo sobrevivência e entra no modo criador. Epicteto ensinava que não é o que acontece que nos perturba, mas a opinião que temos sobre o que acontece. O estoico aprende a intervir primeiro na própria mente, para depois agir no mundo. A morte, para muitos, é tabu. Algo a ser evitado, esquecido, empurrado para o fundo da mente. Mas para os estoicos, lembrar da morte é lembrar da vida. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essa não é uma frase mórbida, mas libertadora. Porque só quem encara a morte de frente é capaz de viver com urgência, presença e significado. Marco Aurélio anotava constantemente que poderia morrer a qualquer momento. Não por pessimismo, mas para manter o foco no que realmente importava. Ele entendia que o tempo é limitado, e por isso mesmo sagrado. Quando você vive como se fosse eterno, você adia conversas importantes, posterga decisões, ignora seus dons. Mas quando a finitude se torna clara, tudo se reorganiza. As prioridades mudam. Os excessos perdem força. O essencial emerge. Pense nas pessoas que recebem um diagnóstico terminal. Muitas mudam de vida da noite para o dia. Elas começam a dizer o que sentem, buscar o que desejam, soltar o que não precisam. O que as motivou não foi um novo curso ou um livro inspirador. Foi a consciência da morte. Você não precisa esperar por um susto da vida para começar a viver de verdade. O estoico vive com a morte ao lado, não como uma ameaça, mas como um lembrete. Se hoje fosse seu último dia, o que você deixaria de adiar? Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais consciência. A vida já está acontecendo. A cada dia desperdiçado, você não está apenas perdendo tempo. Está perdendo a si mesmo. O estoicismo não é uma teoria para se discutir. É um convite diário à ação. Cada escolha, cada pensamento, cada manhã pode ser o ponto de virada se você decidir viver com presença, intenção e coragem. Se há algo que este vídeo quis provocar, é esse impulso silencioso. Pare de esperar. Comece agora. Não se trata de mudar tudo da noite para o dia, mas de mudar a forma como você se posiciona diante da própria existência. Você não controla o que a vida trará amanhã. Mas você controla se vai viver o hoje como tempo vivo ou tempo morto. E se tudo isso ressoou com você, convido você a se aprofundar no que ensino semanalmente no Silêncio Estoico. É uma continuidade natural deste caminho, de reflexões práticas, desafios diários, sabedoria aplicável para quem quer viver com mais força, propósito e paz. Porque a vida, quando é desperdiçada, não faz barulho. Ela apenas passa.